A aula de hoje é sobre contratos, né, negociação. Então, eu planejei falar o seguinte: uma primeira parte, comentar especialmente os textos do Fuller, o que o Fuller fala sobre negociação, sobre contrato, e fazer uma relação disso com uma teoria que surge um pouco depois do Fuller, que é a teoria dos contratos relacionais, né? É, O Fuller até menciona numa nota de rodapé o Macaulay, que é um dos autores dessa teoria dos contratos relacionais. Mas muitas das coisas que o Fuller diz são próximas ao que essa teoria desenvolve, né? Como, de certa forma, ele mesmo reconhece ao citar o Macaulay, mas ele não usa esse termo contratos relacionais. Enfim, mas eu vou, então, tentar fazer primeiro essa relação entre o que diz o Fuller sobre contrato e a teoria dos contratos relacionais, e, num segundo momento, comparar essa visão com duas outras visões. A visão da constitucionalização do direito privado, que é objeto do texto que estava sugerido aí do Fernando Leal, como leitura complementar, que na verdade é uma crítica a essa visão de constitucionalização do direito privado, do contrato. E de outro lado, enfim, essa seria uma visão, vamos dizer, paternalista, uma visão constitucionalista do direito civil, do direito contratual, né? E o contrário seria uma visão mais formalista, voluntarista do direito contratual e privatista, que é a visão dos economistas mais ortodoxos, né? Então, vou fazer umas referências aqui à análise econômica, ao direito de desenvolvimento e a discussões econômicas sobre o contrato. Então, é isso. Primeiro o Fuller, depois o contraponto do Fuller com a ideia de constitucionalização do direito privado e com essa visão econômica sobre os contratos. E E o Fuller vai tentar, nessa parte, enfim, seguir aquele tema, que é o tema mais geral da obra dele, que está desde aquele primeiro livro que a gente leu da Anatomia do Direito, que é como o direito posto por decisão, o direito positivo, nunca esgota o direito em si mesmo, né? O direito positivo sempre deixa algum elemento de costume, que vai ser trazido de volta quando houver algum conflito sobre o direito positivo e se precisar fazer uma argumentação mais finalística, mais substantiva, para usar aquela categoria que a gente sugeriu de argumentos formais, argumentos substantivos e argumentos procedimentais. Os argumentos substantivos, aquilo que eu chamei de argumentos substantivos, faz referência especialmente aos costumes, né? Enquanto os argumentos formais fazem referência mais ao direito posto. E aí vinham aquelas ideias que eu também comentei do Schauer, né? O positivismo presumido, o formalismo presumido, e até a deferência, né? No sentido de respeitar decisões que foram tomadas anteriormente pelos contratantes, ou pela administração pública, ou pelo legislador, né? Enfim, e o Fuller, então, vai falar também que no direito negociado, no direito contratual, não o direito contratual como um ramo, vamos dizer, do Código Civil, por exemplo, mas o direito contratual como direito criado por contratos, né? Também vai sempre surgir essa tensão e essa complementaridade, no primeiro momento, entre a decisão que é formalizada e aquilo que permanece tácito, informal, que vai ter que ser abordado se houver algum conflito, né? E um paralelo que o Fuller chega a fazer em algum momento bom, agora eu já nem lembro se ele que falou, se eu que viajei um pouco, mas é como a língua escrita sempre é influenciada pela oralidade, né? Por mais que você tenta codificar a língua escrita, sempre o uso dessa língua vai modificar a forma como as sentenças são construídas, eventualmente a forma como as palavras são escritas para se adequarem melhor à maneira como elas são faladas. Então, assim como na língua sempre existe essa complementaridade, essa tensão entre a escrita e a oralidade, também sempre existe essa complementação entre o direito criado, como diz o Fuller, direito positivo, e o direito implícito, que é o costume, né? E o Fuller vai dizer que o costume não surge. Muitas explicações sobre o costume partem de uma situação hipotética, assim, meio o Robinson Crusoe isolado na sua ilha,
acidentalmente tomou determinada decisão e aí aquela conduta passou a ser imitada e, enfim, passou a ter uma certa força de obrigatoriedade dentro da comunidade. Mas o Fuller diz que não é bem assim, que o costume tem uma função, o costume é uma primeira manifestação que obedece à função mais geral do direito, que para ele é facilitar a interação humana, né? Especialmente nesse texto, a interação humana e o direito. Ele vai falar que o costume serve, é a primeira forma que serve para essa função de estabelecer padrões de orientação recíproca. Então, ele até faz referência ao Parsons, a teoria dos sistemas, né? Para dizer que as pessoas estão numa situação sempre de incerteza nas suas relações sociais, porque você tem que orientar suas decisões, sua conduta pelo que o outro pensa, mas você não sabe o que o outro espera da sua própria conduta. Então, como você vai selecionar o que você vai fazer entre várias possibilidades, tentando antecipar quais eram as expectativas do outro? Você tem que agir com base em certas regras, sejam elas regras sociais, sejam elas regras mais formalizadas. E daí, então, se explica a função das regras. As regras resolvem esse problema de insegurança. Elas criam uma certa complementaridade de expectativas, né? E aí o Fuller faz referência, mais especificamente com relação aos contratos, a duas formas complementares pelas quais vão surgindo essas expectativas reciprocamente orientadas, né? Diz ele, as partes de uma transação, de uma negociação entre si mesmas, vão, por meio da sua conduta, criando expectativas, ou mesmo quando elas já estipulam, já tentam formalizar de antemão os termos de um contrato, ao concretizarem esses termos do contrato por meio da sua conduta, elas acabam especificando como então você deve entender, por exemplo, a periodicidade da entrega daqueles bens que foram contratados. Ou as partes podem até modificar, flexibilizar os termos mais formalizados do contrato pela sua conduta, e com isso esse direito formalizado de antemão vai sendo complementado por expectativas tácitas, né? Não formalizadas. E com isso você vai criando como se fosse uma microcomunidade interpartes, né? Entre as partes do contrato, as expectativas que elas vão gerando pelos seus próprios comportamentos vão, vão criando uma normas tácitas que complementam ou modificam até as normas explícitas, né? E ele diz que isso é muito mais importante do que a ideia clássica de autonomia da vontade, de que o contrato seria o produto do encontro de mentes, o encontro de vontades. Até porque, como ele observa, os contratos hoje em dia, boa parte são contratos de adesão ou tem cláusulas padrão. Então, não é que as partes livremente negociando chegam a uma formalização plena daquilo que elas querem, né? Elas têm uma combinação entre o que é formal e o que permanece informal entre as partes, mas, de outro lado, essa definição das expectativas gerada pelo comportamento das partes naquela relação específica entre elas é complementada, às vezes, por referência a convenções de um determinado setor, de uma determinada comunidade, né? De um determinado setor comercial, sei lá, o que que é o padrão usual de comportamento nos contratos de propriedade intelectual, nos contratos envolvendo transferência de tecnologia, ou em contratos envolvendo, sei lá, serviços educacionais ou serviços médicos. Então, você tem um misto de expectativas geradas dentro da relação com referência a padrões compartilhados por aquele tipo de relação, por aquele setor. O que que se espera daquele papel social, de professor, de aluno, de pesquisador, da empresa que contrata o pesquisador, enfim. Então, vocês têm os padrões que vão sendo formados pelas partes, complementados pelos padrões da comunidade, né? E ele diz que, inclusive, os costumes podem surgir um pouco sem essa necessidade de uma reiteração ao longo de um tempo muito longo, né? Pode ser que alguns contratantes desenvolvam uma nova forma contratual
e isso vai tendo um efeito de demonstração, está sendo copiado um pouco dentro daquela comunidade, e mesmo que o contrato seja muito incompleto, você consegue fazer referência ao que é típico, ao qual é o padrão de comportamento típico daquela comunidade, por exemplo, daquele setor econômico, né? E, e aí o Fuller vai fazer aquela observação de que quanto mais estranhas são as partes entre si, mais o contrato tem que ser formalizado, né? Quer dizer, ele já tinha falado em outros momentos, em outros textos, que o direito não funciona em dois extremos, né? Entre amigos, em relações amorosas ou afetivas ou de amizade, porque essas relações não se sujeitam muito à formalização, porque elas estão sujeitas à, à mudança das vontades das partes, a combinações meio informais, e o direito também não funciona entre partes absolutamente hostis, entre países inimigos. O direito funciona, então, no meio termo, não entre amigos nem entre inimigos, mas funciona entre estranhos que consigam achar algum interesse em comum e, para esse interesse em comum, façam uma negociação pontual, né? Encontrem uma intersecção de interesses e façam alguma transação pontual. Ele fala entre estranhos ou entre pessoas que têm uma relação mais continuada, mas apenas quando surge um conflito é que o direito precisa ser formalizado e os contratos precisam ser formalizados, né? Então, ou na relação entre estranhos, mas não absolutamente hostis, ou na relação entre pessoas próximas, mas apenas quando surge o conflito, né? E essa formalização pode ter duas formas, né? Uma formalização mais exterior, ritualística, cerimonial, ou uma formalização textual, né? A formalização mais ritualística, diz o Fuller, é essa comunicação meio performática, simbolizada, né, por meio de signos, símbolos que vão dar um padrão de comportamento, sei lá. Por exemplo, claro, o exemplo clássico é o leilão, né? Como se comportar num leilão. Mas uma formalização mais textual tem a ver com esses contratos plenamente estipulados, com cláusulas explícitas de antemão, mas sempre vai ter um grau maior ou menor que você consegue explicitar, formalizar o contrato de antemão e o que você tem que deixar para ser desenvolvido ao longo da relação, né? Pelas expectativas geradas pelo comportamento continuado das partes. Bom, e aí ele diz, claro, dá para pensar os contratos como um procedimento mais ou menos autônomo, mas é claro que eles são moldados pelo Estado, pela legislação, pela administração, pela jurisdição, seja porque o Estado fornece uma certa infraestrutura jurídica para viabilizar os negócios jurídicos, quer dizer, você ter certa tipificação contratual, ou você ter alguns limites, aqueles limites mínimos, contrato, as partes capazes, objeto lícito possível, determinado ou determinável, dependendo do contrato, a forma prescrita em lei, tudo isso dá um certo grau de confiança mínimo para que as partes consigam negociar, para que esses estranhos consigam ter um mínimo de garantia estatal, segurança para negociar e chegar a um acordo entre pessoas basicamente estranhas. E também, claro, quando surge conflito, especialmente enfim, o acesso ao judiciário, é importante para transformar isso que é um conflito econômico, um conflito familiar, em um conflito, em uma disputa sobre a interpretação do direito, né? É, ah, Bom, então ele diz isso, o contrato funciona quando tem um nível médio de confiança ou desconfiança, não funciona nem no extremo da confiança absoluta, da amizade, do casamento, da família, nem no extremo da guerra, da hostilidade, né? Nesses casos é só o costume que consegue regular, ou porque o costume vai criando as regras entre os amigos, entre o casal, entre a família, o papel dos pais, dos filhos, mas esse costume define mais os papéis e as funções do que as condutas propriamente ditas,
ou o costume serve para surge nas relações de hostilidade com laços associativos mais pontuais, né? Um país consegue mais ou menos costumeiramente interagir com o outro, pelo menos criando padrões de não intervenção, né? Enfim, mas o contrato explícito mesmo não serve para essas situações de intimidade maior ou de hostilidade maior. Bom, e aí o Fuller vai dizer que todo direito, no fim das contas, pode ser visto de alguma forma como uma facilitação da interação. Quer dizer, claro, na metáfora do contrato social mesmo, o Estado é produto de um acordo de vontades, né? E aí, paradoxalmente, então você teria as relações privadas seriam anteriores ao Estado, o Estado surge para garantir as relações privadas, a propriedade, a vida, de certa forma, os contratos. Mas, por outro lado, a partir do momento que você tem o Estado, o exercício da autonomia privada pode ser visto como uma delegação do poder soberano, né? Com aquelas funções que eu falei, de facilitar as interações, facilitar fazer os contratos e depois resolver conflitos contratuais, né? E em termos econômicos, os contratos surgem não quando você tem um oportunismo absoluto, que cada parte quer dar um mínimo e que quer receber um máximo, mas quando existe uma região em que quem está dando um determinado dinheiro, um determinado serviço, considera que está recebendo em troca algo mais valioso. Quer dizer, cada parte da transação considera que está recebendo algo mais valioso do que o que está dando em troca. Essa é, vamos dizer, esse é o teorema econômico dos contratos, né? Os contratos servem para maximização de riqueza, porque você aluga um imóvel por um preço que você considera menor do que o que você estaria disposto a dar por aquele imóvel. E o proprietário cede o imóvel é, por um preço maior do que ele consideraria que vale o seu imóvel. Quer dizer, cada um considera que está numa situação de vantagem. E aí se cria uma certa zona de convergência entre interesses que são divergentes, né? Mas essa complementaridade surge porque cada parte acha que está se beneficiando dessa transação, né? Não que uma parte esteja explorando absolutamente a outra, mas ela acha que está numa situação de mais vantagem do que estaria se não participasse dessa transação. E, e é um pouco aquela. E aí se explica o mercado um pouco por aquele mecanismo da mão invisível do Adam Smith, né? Cada um buscando o seu próprio interesse realizaria a maximização de riqueza, o interesse geral em aumentar a riqueza da sociedade. Claro, essa é um pouco a explicação econômica básica do contrato. Que a análise econômica do direito nas vertentes mais radicais vai dizer essa é a única justificativa para fazer os contratos e a eficiência econômica é o único padrão para interpretar os contratos, né? Mas seja ou não a eficiência o único padrão para interpretar os contratos, a explicação vamos dizer, da situação em que ocorrem as transações, as negociações, é essa, né? De que os interesses divergentes se encontram numa situação em que eles acham que estão ganhando mais do que estariam sem participar dessa transação, né? E aí o ponto importante é aquilo que eu falei no começo, os conflitos contratuais surgem justamente quando os termos pactuados, formais do contrato, ou aquilo que é rotineiramente praticado, entra em crise porque houve alguma mudança no contexto subjacente, ou houve uma quebra daquela rotina que era assumida como um padrão tácito de comportamento devido, ou os termos formais do contrato não servem mais, não se adequam mais aos propósitos que se considerava subjacentes, que justificavam aquelas cláusulas, né? E aí surgem os argumentos substantivos, né? Que você tenta ter uma interpretação mais expansiva ou mais restritiva dos contratos, dos termos formais, melhor dizendo. Quer dizer, um pouco o costume, aquilo que estava latente numa situação comum, em que o comportamento estava afinado com o texto do contrato, esse desajuste vai surgir na situação de conflito e aí é preciso reajustar usando esses argumentos substantivos para dizer
eu vou interpretar aqui em favor, sei lá, do locador, em favor do locatário, considerando a situação econômica. Você tenta rever os termos formais do contrato à luz dos argumentos subjacentes que fazem uma referência ao contexto e, de certa forma, ao costume, ou ao costume das partes, a maneira como elas costumavam se comportar, ou ao costume da comunidade, o que se espera do locador, o que se espera do locatário, ou enfim, qualquer outra relação entre papéis complementares, né? E aí, claro, quando você tem um conflito, quem vai decidir esse conflito, por exemplo, um juiz, um mediador, tem muito mais trabalho de reconstruir quanto menos formalizada é aquela situação, né? Quanto mais é necessário inferir as regras sociais a partir da prática das pessoas, a partir dos padrões costumeiros da comunidade, para com isso revisar os termos formais dos contratos, né? Então, um pouco esse é o resumo da visão de contrato do Fuller, que vem nessa teoria mais geral de. Bom, acho que hoje nem tem outro dado, mas não tem problema. É, dessa complementaridade entre decisão e costume, né? Vamos tentar. Ah, tá. São tantos pontos que não dá para lembrar sempre, né? E se aproximar. Tenta ligar lá, né? Só estou tentando ligar o projetor aqui. Vamos ver se vai. Não, tá indo, tá entrando. Não, com perfeição, né? É... aí, não dá para reduzir, né? Bom, então. E aí, como eu disse, eu queria comparar essa visão do Fuller com a teoria dos contratos relacionais. Mas antes de entrar na teoria dos contratos relacionais propriamente dita, queria dizer que a visão do Fuller e a teoria dos contratos relacionais tem muita similaridade com o tipo de raciocínio feito pelos estudos críticos do direito nos anos 70, 80, que vai falar basicamente que cada ramo do direito pode ser reconstruído por diferentes princípios e contraprincípios. Por exemplo, o Duncan Kennedy tem um artigo em que ele diz que você pode ter uma leitura mais solidarista ou mais privatista dos contratos, né? Você pode preservar, sei lá, você pode privilegiar um princípio como pacta sunt servanda, o que as partes formalizarem é a expressão máxima da sua vontade, vale o que está escrito, ou você pode ter uma leitura mais solidarista, vamos dizer, do contrato, para dizer o que importa mais não é o que está escrito, que foi expressão livre da vontade das partes, é o comportamento continuado pelo qual as partes realmente demonstraram na prática qual é o seu padrão de cooperação, né, para a realização desse contrato. E no livro o Movimento de Estudos Críticos do Direito, o Mangabeira faz um raciocínio semelhante para dizer: você tem, você tem duas maneiras de ler o direito contratual. O direito, a gente pode pensar o direito contratual como quase que, vamos dizer, um metacampo do direito que envolve ramos que hoje em dia a gente estuda de maneira separada, mas que nasceram, no fundo, do direito privado, em geral, do direito contratual. Não só os contratos civis, mas os contratos de trabalho, os contratos empresariais, as relações de família, inclusive o direito internacional, os tratados internacionais, né? E claro, e a teoria clássica do direito privado, que no nosso caso, especialmente, tem uma influência desde o direito romano, tudo mais,
mas foi sendo modificada para, na modernidade, dar prevalência a esse elemento da vontade, né? A livre expressão da vontade, o pacta sunt servanda. É, essa teoria vale para um tipo de contrato, que são esses contratos que se referem a trocas, a transações pontuais, mais ou menos à distância, entre partes mais ou menos estranhas entre si, que têm um nível baixo de confiança e que, por ter um nível baixo de confiança, procuram estipular de antemão muito detalhadamente, né, as cláusulas da sua negociação. Então, só dá para estipular os motivos para você estipular de maneira muito detalhada um contrato são, de um lado, a desconfiança, né? Tem que ser entre partes que desconfiam muito, que se as partes confiarem muito, elas não precisam fazer um contrato, né? Elas vão, de maneira flexível, alterando suas obrigações, seus deveres, suas tarefas. Mas entre partes que desconfiam muito entre si, elas vão tentar detalhar ao máximo os contratos. E também só dá para detalhar ao máximo os contratos se as trocas são muito pontuais, né? Muito seletivas no tempo, né? Você não consegue detalhar muito relações de longo prazo ou relações continuadas, recorrentes, né? E aí vem o ponto, então, essa teoria contratual fundada na autonomia da vontade, que serve para esse tipo de contrato, que é o contrato bilateral plenamente estipulado, vai sendo povoada de exceções. No direito, no common law, especialmente, tem todos esses institutos fundados na ideia de confiança, as obrigações fiduciárias, que justamente fazem referência é, a elementos não pactuados, não estipulados previamente pelas partes, né? Ou também os contratos de longo prazo na indústria, ou mesmo em relações de trabalho, em relações de consumo, esses contratos não são plenamente estipulados, né? De modo que a ideia é mostrar como a visão clássica da autonomia da vontade contratual não explica boa parte do que ocorre de fato no mundo dos contratos. E aí, Mangabeira fala de dois conflitos entre princípios e contraprincípios. Primeiro, conflito entre a liberdade para contratar e a ideia de comunidade, quer dizer, em que medida as pessoas realmente são livres para entrarem em relações contratuais, ou em que medida essas relações já são um pouco pré-moldadas por uma comunidade, por um contexto social do qual elas já participam antes de entrarem nessas relações voluntárias. É um pouco aquela relação entre a lei e o costume, né? Nenhuma lei é criada no vácuo. A lei, ou ela reforça um costume pré-existente, ou ela tenta reforçar um costume pré-existente. Da mesma forma, o contrato. Você só faz um contrato ou para especificar algo que o costume deixou indeterminado, ou para mudar algo que era um pouco o costume da comunidade, mas você não tem como desvincular o contexto do contrato dos termos contratuais em si mesmos. E o segundo conflito é entre a liberdade de contrato, entendida como a liberdade de estipular cada cláusula contratual, e a demanda de equidade, de um certo equilíbrio entre prestação e contraprestação, né? Então, o primeiro conflito é esse. Você tem princípios que privilegiam a ideia de autonomia de vontade, como se as pessoas fossem indivíduos isolados e voluntariamente, de maneira pontual, resolvessem entrar em relações voluntárias contratuais. E você tem princípios que reforçam essa ideia de reciprocidade, de lealdade. Então, de um lado, essa ideia: o contrato é uma relação interpartes, voluntária, cada um buscando o seu alto interesse, e as partes têm uma autonomia ou uma discricionariedade ampliadas. A gente pressupõe que cada um negocie e efetivamente estipule e aceite porque quis cada cláusula contratual. Mas, de outro lado, a gente tem os princípios que reforçam essa ideia de que as pessoas têm deveres de lealdade,
tem limites, inclusive, daquilo que elas podem ou não estipular, dado o seu contexto social. Ou melhor, aqui a gente não está falando tanto em estipulação, a gente está falando em liberdade para entrar no contrato, né? Uma ideia é que você tem liberdade plena para entrar no contrato se quiser ou não, e a outra ideia é, não, você participa de certas relações que muitas vezes não são totalmente voluntárias. E os dois exemplos mais claros são a família e o trabalho, né? É, porque a família e o trabalho são dois contextos em que está um pouco misturado esse elemento voluntário, contratual, com um elemento de hierarquia nas relações, por exemplo, entre pais e filhos, ou no caso da empresa, do trabalho, a relação entre patrão e empregado. Você tem um misto de autonomia de vontade com um misto daquilo que o Fuller chamaria da a direção gerencial, a administração, né? Portanto, uma certa hierarquia. E como existe essa combinação de voluntarismo, voluntariedade com hierarquia, muitas vezes a definição dos direitos e obrigações vai continuar um pouco fluida, porque esse é o caráter da hierarquia, né? Se não houvesse discricionariedade para o dirigente de uma empresa, se não houvesse uma certa autonomia para o pai, para a mãe, na família darem ordens, se fosse isso plenamente juridificado, você teria quase que o equivalente a um Estado de direito nessas situações. E a empresa não é um Estado de direito, nem a família, são situações de poder discricionário, né? É, e, mas, de toda forma, então, você tem essa combinação entre poder, nesse sentido da discricionariedade, da autonomia, e voluntariedade, né? Acordo, para entrar nas relações contratuais. Isso é mais. E o elemento voluntário ou o elemento hierárquico vão ser mais fortes em determinados âmbitos, em determinadas relações, do que em outras. Então, essa liberdade para entrar para fazer um contrato, vamos dizer, para entrar numa relação contratual, né? E a outra é a liberdade para estipular os termos do contrato. E aí você tem todos os princípios de direito para garantir um certo equilíbrio, proibir relações abusivas, o enriquecimento sem causa, redistribuir um pouco os benefícios, os ônus dos contratos. Então, todas essas ideias de boa-fé, abusividade, ordem pública, usos e costumes, são uma certa tentativa de corrigir, de colocar limites à distribuição de direitos e deveres que as partes estabelecem voluntariamente. Quer dizer, é voluntário até um certo ponto, porque o direito pode corrigir uma assimetria que seja muito grande. Por exemplo, no direito econômico, aliás, no direito do trabalho, né? O exemplo é a ideia que nos Estados Unidos, a partir dos realistas, se desenvolveu que as pessoas podem estar sob uma coação, não só física, não só a violência estatal pode limitar a autonomia da vontade, mas pode haver uma coação econômica. E no Brasil, no civil law, tem as ideias semelhantes de hipossuficiência, né? Assimetria de informações, assimetria do poder de barganha, que leva a uma interpretação em favor do empregado, a favor do consumidor, ou mesmo no direito societário, empresarial, proteção dos acionistas minoritários contra o bloco controlador. Mas tudo isso joga no seguinte limite: a correção que o direito pode fazer não pode ser a tal ponto de impedir as partes de entrarem num contrato que tem aquela característica que o Fuller falava. Cada parte que entra no contrato acha que está ganhando mais do que vale aquilo que ela está dando, né? Está vendendo o seu serviço por mais do que ele vale, em vez de fazer esse serviço para si mesmo. Bom, então o direito corrige assimetrias extremas, mas deve permitir às partes alocarem os recursos como elas quiserem, senão você estaria substituindo o contrato por um mecanismo também de economia planificada, né? Em que a distribuição seria ordenada centralmente, né? E não pelos ajustes contratuais entre as partes.
Bom, mas de qualquer forma, a ideia é essa. Essa visão de que, em maior ou menor medida, a liberdade para contratar é limitada pelos papéis sociais que as pessoas têm num determinado contexto de reciprocidade, de lealdade. E a liberdade de estipular os termos do contrato é limitada para impedir uma simetria extrema, abusiva, desproporcional, são ideias que colocam essa relação entre a estipulação do contrato e aquilo que permanece tácito, né? A visão clássica do direito do contratual é essa, que a fonte do direito ou é a lei ou é o acordo voluntário. Se a gente estudar as fontes do direito, é isso, né? Ou são as decisões das autoridades, constituinte, o legislador, o administrador, o juiz, ou os contratantes privados, é, e o costume permanece sempre visto como uma fonte subsidiária do direito, né? Mas a visão mais abrangente sobre os contratos descreveria, pelo contrário, que sempre o costume, o informal, o tácito, as regras sociais, seja entre as partes, seja daquela comunidade, daquele setor em que as partes estão atuando, é importante porque só se consegue formalizar uma parte dos direitos e deveres, obrigações, poderes numa relação contratual, né? Quer dizer, é como se o direito positivo, os termos formais do contrato, fossem a ponta do iceberg. A maior parte do iceberg é o costume, né? Que permanece submerso até que surja um conflito que vai demandar interpretar as expectativas não formalizadas, né? E isso explica institutos importantes, como a Joint Ventures, direito fiduciário, todas as relações que dependem de uma certa informalidade, que dependem de uma certa flexibilidade entre as partes ou entre várias partes. Bom, então essa é um pouco a visão dos estudos críticos do direito que eu trouxe para dizer. Isso é bastante próximo ao que o Fuller estava dizendo, né? Da relação entre direito explícito, formal, positivo, decisão e direito implícito, costume, né? É, muito em paralelo com essa visão de princípios e contraprincípios, é que os autores da sociologia mais empírica americana, como o Macaulay e depois o McNeill vai tentar sistematizar essa teoria dos contratos relacionais, como se fossem dois, como se fosse assim quase que um meta-tipo contratual, né? Quer dizer, dentro dos contratos relacionais você pode incluir diversos contratos típicos ou atípicos, né? Por oposição aos contratos descontínuos, pontuais. Então, se a gente quiser ilustrar, começar a ilustrar pelos tipos contratuais, quer dizer, um contrato pontual descontínuo é, por exemplo, contrato de compra e venda, né? Você espera que seja uma transação que não se prolongue no tempo, né? E que os momentos, inclusive, são muito bem definidos. O momento da tratativa, o momento do cumprimento e o momento da extinção do contrato. E é possível antecipar, portanto, muito bem todas as cláusulas que vão reger aquela situação. O elemento implícito é muito menos importante proporcionalmente. Enquanto nos contratos relacionais, o elemento implícito, tácito, é muito mais importante, porque não se consegue formalizar aquela relação de antemão. Então, o que é formalizado são mais essas cláusulas abertas, o contrato é mais um contrato quadro para uma série de contratos mais específicos ou de relações não formalizadas que vão ocorrer sob aquele guarda-chuva contratual, né? Então, contratos que a doutrina às vezes chama contrato de cooperação, contrato de fornecimento, de distribuição, de franquia, ou mesmo contrato de seguro de saúde, previdência privada, tudo isso envolve um elemento de longo prazo, um elemento de imprevisibilidade, inclusive, e de duração das trocas e de repetição das trocas ao longo do tempo, né? E revisão contínua das cláusulas, vamos dizer. O Macaulay começou estudando justamente os contratos de fornecimento para as empresas, né?
sei lá, Volkswagen com as empresas fornecedoras de autopeças. Claro, ele estava estudando nos Estados Unidos, mas era mais ou menos essa ideia. Se a lógica das empresas é o just in time, se você não consegue dizer que toda semana você vai precisar de uma quantidade X de escapamentos para fabricar veículos, mas que você vai comunicar com alguns dias de antecedência quantos escapamentos você precisa naquela semana, significa que você vai manter por exemplo, a quantidade, enfim, uma cláusula importante das transações você vai manter indefinida, né? E só a série de trocas ao longo do tempo é que vai estabelecer os padrões de comportamento das partes. Bom, disse tudo isso para ilustrar como acho que essas três visões sobre o contrato são bastante afins. A visão do Fuller sobre a relação entre costume, direito implícito e direito positivo, contrato formalizado. A visão dos estudos críticos do direito sobre princípios e contraprincípios, a relação entre o aspecto mais voluntário, individualista, privatista e uma leitura mais solidarista, comunitarista, talvez, dos contratos, que fala que as pessoas sempre entram em relações contratuais mantendo uma parte dos seus laços fora daquilo que está formalizado nos contratos também. E essa teoria dos contratos relacionais propriamente ditas, que vai criar essa meta-categoria para explicar contratos de longo prazo, né? E aí eu queria fazer a contraposição dessa visão, dessas três visões que eu colocaria como afins, com duas outras visões que eu estou dizendo que são, enfim, contrastantes. Primeiro, essa visão sobre uma interpretação constitucional do direito privado, ou dos contratos, especialmente, e segundo, a visão mais privatista dada pela análise econômica do direito, ou pela visão dos economistas em geral, né? Enfim, mas queria abrir para comentários da imensa plateia aqui presente, virtualmente, né? Ou fisicamente. Acho que eu tenho comentários. Por favor. Poderia estar também, sim, como Sartres também. Uhum. A minha leitura do texto do Sartres mudou depois que eu li o texto que estava na complementar sobre Uhum. direito civil constitucional. Porque naquele me pareceu que aquelas categorizações de normas que eles fazem no texto do Sartres, então você tem a regra, você tem a princípio, você tem a policy, e você tem a última específica. Ele fala regras standards, políticas e princípios. Isso. Me fez pensar que quando a gente tem uma teoria, um trabalho doutoral de direito civil constitucional, então, se você pegar essas regras, você esquecesse que elas são regras e você base todas elas, ou em standards, ou em princípios. E eu achei interessante porque, claro, eu escrevi em textos completamente diferentes, não vem nem da mesma tradição jurídica, mas, de alguma forma, me fez entender melhor o problema do texto experimental. Muito bom também. É um texto longo, mas ele vai construindo, você não perde ali um ponto. Uhum. Mas ficou mais claro como esse raciocínio, tanto sobre as normas, como você vai olhar para as normas, quanto como você vai olhar para as instituições que vão manejar aquelas normas, se transforma no direito civil constitucional. Daí, não é só que você está olhando como standard, como princípios, você também está reposicionando a funcionalidade do judiciário. E aí eu acho que, de alguma forma, dialoga com o que a gente já estava fazendo nas outras aulas, sobre a questão das instituições terem tipos de argumentos diferentes.
Uhum. E dois, o que a gente está falando aqui dos contratos. Né? Como você pega contratos que podem preocupar com desses princípios, seja de autonomia da vontade, mesmo havendo algum tipo de tensão com comunidade, enfim, como que você pega isso, finge que não existe e coloca, sobrepõe a comunidade, mas não é a comunidade das atitudes, é a comunidade no direito constitucional positivo em termos vagas. Uhum. Não é uma pergunta em si, é mais um comentário que eu achei que as leituras dialogaram muito, foram muito interessantes, e me surpreendeu que mesmo tão distantes, assim, dos textos, dos outros, eles favoreceram a compreensão desse problema. Uhum. É Júlia, né? Então, você conseguiu fazer o que eu não consegui fazer, porque eu até me arrependi de ter colocado o texto do Hart de Sachs nessa aula, porque eu achei que não tinha nem tanta relação com o tema, mas você conseguiu fazer uma ótima relação. É, mas para comentar em cima do seu comentário, só vou, já volto a ele e ao texto do Hart Sachs, só vou retomar um pouco dessa ideia do direito civil constitucional com base em duas coisas. Com base no texto do Fernando Leal, mas também com base no uma dissertação muito boa defendida aqui na faculdade pelo Leonardo Menin, que vem do Paraná, onde é muito forte essa tradição, o que ele chama o direito civil constitucional, eles nem gostam de chamar de dogmática civil constitucional, enfim. Acho que essa tradição é muito forte no Paraná e na UERJ, né? Quer dizer, é a linha do Fachin e do Barroso, ou dos seus seguidores. E, e o Leonardo Menin, então, nessa dissertação, ele tenta descrever isso um pouco nos termos da teoria dos sistemas, mas eu diria o seguinte, a gente pode pensar que o direito privado, claro, ele não é uma ordem autônoma em relação ao direito estatal, mas ele, de certa forma, nasce só quando o direito estatal dá certa margem para as partes negociarem. Tem um autor que fala ofertas de autorregulação, né? O direito privado é baseado em ofertas de autorregulação que incluem certas tipificações, certas presunções em favor de uma certa divisão, de um certo equilíbrio entre direitos, deveres, ônus e bônus para cada parte, né? E as partes podem, inclusive, em alguma medida, reverter essas presunções, né? Então, um pouco da lógica do direito privado é você usa as formas típicas, a não ser uma estipulação em contrário. Mas quem vai decidir se usa as formas legais típicas ou faz uma estipulação em contrário são as partes privadas, né? Aí a questão é, todo esse movimento de constitucionalização do direito privado, no fundo, também é um movimento de judicialização, no sentido que a eficácia da Constituição vai ser dada pelos juízes que vão poder intervir nas relações privadas e inverter aquela distribuição, aquela estipulação feita pelas partes. Ou em nome de normas mais gerais, né, os princípios e as políticas, afastando as regras e os estándares, né? O Hart e o Sack diziam, as regras são aquelas normas nas quais basta você constatar a ocorrência de um fato para a solução, a consequência prescrita, né? Em geral, você não deve problematizar as regras. Se a gente pegar a ideia do Schauer, né, do formalismo presumido. Em geral, o legislador, ou aqui no caso o legislador, mais as partes, já decidiram o que deve orientar aquela relação, né? Ou porque as partes adotaram as formas legislativas, ou porque elas estipularam em sentido contrário, quando era permissível. É, já foi tomada uma decisão, já foi criado o que o Luhmann chamaria de um programa condicional. Você já tem hipótese e a consequência, você já pode decidir com base nisso. Ou você já tem um standard, e o Hart e o Sachs falavam, o standard é também uma norma condicional, você já tem uma hipótese e uma consequência, mas para determinar se ocorreu aquele fato previsto, indicado na hipótese, você tem que fazer uma certa avaliação de valor, né? Ver se aquela foi uma situação injusta, abusiva. E você vai referir isso ou por padrões desenvolvidos administrativamente ou pela jurisprudência, ou por referência a uma certa comunidade, né?
o que no comércio exterior é considerado abusivo, o que é considerado, sei lá, força maior. Então, você vai fazer uma referência às práticas, ao costume, para definir a aplicação no standard. Agora, tanto as regras quanto os standards podem ser vistos como concretizações de normas finalísticas, de princípios e de políticas, né? E o problema, então, no direito civil constitucional, como a Júlia estava falando, é usar essas normas finalísticas que são indefinidas, que são declarações de valor. O Hart e o Sachs dizem, as políticas são só declarações de objetivo. Os princípios são declarações de objetivo com alguma justificativa de justiça, né? Enfim, mas é como se você, sempre, mesmo que você tenha uma regra ou um standard, o standard seria uma regra mais vaga, que você precisa definir um pouco a referência ao costume da comunidade, mas você tem normas condicionais que já são aplicáveis. E a ideia aqui é, você sempre vai pegar princípios e políticas para redefinir aquilo que já era uma norma, que já tinha sua hipótese e sua consequência bem definida. Claro, se você só tivesse princípios e políticas para aplicar, você precisaria fazer um movimento inverso, que é criar regras e estándares a partir dos princípios e das políticas. Como comentava, a própria fórmula lá da proporcionalidade é uma maneira de você criar regra a partir de uma colisão de princípios para você definir. Bom, neste caso, a liberdade de expressão prevalece sobre a intimidade. O exemplo que eu dei, de biografias não autorizadas, né? Você vai definir quando prevalece um princípio, quando prevalece outro, você vai criar uma regra. Mas aqui no caso você já tem a regra, e você vai refazer a regra com base em princípios e política. Ou, então você tem essa dimensão, vamos dizer, que fica um pouco naquele plano da norma, que o Kelsen chamaria a estática jurídica, né? Você usa princípios e políticas para afastar ou para refazer regras e estándares. Ou, no termo do ordenamento jurídico, das fontes do direito, você meio que promove um achatamento da hierarquia das fontes do direito. Você faz uma ligação direta entre a Constituição e a decisão judicial, meio que passando por cima da legislação, dos regulamentos e dos contratos, né? Então, isso é um achatamento, um enxugamento da hierarquia das fontes do direito, dizendo que os juízes vão dizer qual é a melhor interpretação da Constituição. Eles só vão aceitar a interpretação dada ou por aquela legislação que regula aquela área do direito privado, ou pelas partes privadas elas mesmas, se eles considerarem que aquela é a melhor concretização da Constituição. Ou seja, é, foge aqui aquela ideia de uma margem, né, que acho que existe até, né, se pegar a jurisprudência, um tema, enfim, paralelo aqui, a jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Ela fala da margem de apreciação dos Estados nacionais. Quer dizer, cada Estado pode tomar certas decisões, vamos dizer, quanto ao que é considerado protegido pela liberdade de expressão. Claro, você vai ter padrões, você vai ter decisões estatais que estão fora de qualquer concepção admissível de proteção à liberdade de expressão. Mas existe a margem de apreciação nacional legislativa. Aqui, na ideia que o Fernando Leal critica do direito civil constitucional, foge essa margem de apreciação tanto do legislativo quanto das partes privadas, né? Que, em nome da eficácia direta dos princípios constitucionais, o juiz se substitui ao juízo do legislador ou ao juízo das partes privadas, né? E isso, se a gente fosse escrever um pouco em termos da, daquele nosso esquema de argumentos, né? Você tem várias interpretações possíveis, para escolher uma entre outras interpretações, você faz referência a argumentos. Argumentos formais, argumentos substantivos, argumentos procedimentais. Aqui, os argumentos procedimentais, que teriam a ver um pouco com a divisão do trabalho, essa hierarquia das fontes, ou os argumentos formais, que têm a ver com o texto da norma, o fato da norma ter sido posta por uma decisão e tudo mais, eles perdem valor diante da força dos argumentos substantivos, né? Porque o juiz é que vai dizer, vai fazer as considerações morais, econômicas, políticas, para dizer como a lei deveria ter disciplinado, sei lá, as relações
de aluguel, ou como as partes deveriam ter colocado os termos no seu contrato de consumo, no seu contrato civil, no seu contrato empresarial, né? Quer dizer, é um argumento formal afastando, aliás, é um argumento substantivo afastando os argumentos formais e os argumentos mais procedimentais. Se a gente fosse falar a mesma coisa nos termos da teoria enfim, controle de constitucionalidade, a gente diria que é uma visão mais substantiva do controle de constitucionalidade, né? Em detrimento de uma visão mais formal, que você só vai dizer que uma norma é inconstitucional se houve algum vício no processo legislativo, ou mesmo de uma visão procedimental. Uma norma só é inconstitucional se não houve oportunidade das várias partes, das várias posições, maioria e minoria, se expressarem no processo legislativo. Dá para fazer esse paralelo entre os padrões de controle de constitucionalidade das leis e da administração pública com os padrões de controle da constitucionalidade dos atos negociais. Para dizer, quando se dá força a esse argumento substantivo, se empodera o juiz para reprogramar aquilo que as partes decidiram em termos, enfim, da sua pactuação. E aí, então, a gente tem esses dois extremos, quer dizer, uma visão mais privatista do direito, uma visão mais de constitucionalização, de funcionalização, de publicização do direito. E o Leonardo Menin fez esse esquema que eu acho interessante. Deixa eu te projetar para quem está assistindo aqui também. Pronto. Basicamente isso, dizer como funciona o raciocínio de quem adota essa visão da dogmática civil constitucional. Você tem, claro, uma das características do judiciário nessa divisão de trabalho o judiciário é instigado pelos fatos concretos. Mas os juízes vão tentar julgar os fatos concretos não primeiramente à luz das regras mais específicas, dos princípios mais próximos ao caso. Vão logo fazer uma ligação entre o caso concreto, situação individual e concreta, e os objetivos constitucionais. E aí, daí você tem duas soluções. Ou a norma, tanto a norma legislativa de direito privado, ou a norma contratual. O juiz vai dizer que ela é inconstitucional, que ela não é uma boa concretização, ou não é a melhor concretização dos objetivos constitucionais, dos princípios ou políticas constitucionais, ou ele vai dizer, tudo bem, ele vai concordar que aquela norma legislativa ou negocial, contratual, é a melhor concretização dos objetivos constitucionais. E aí a decisão vai ser, ou eu vou dizer que aquela norma contratual ou legal é inconstitucional, ou eu vou manter. Mas o ponto você acaba com essa ideia da margem de apreciação do legislador ou dos contratantes privados, né? Enfim, todo esse esquema é uma forma de descrever um pouco aquilo que o Fernando Leal dizia no texto que a Júlia comentava. Então, só para retomar de maneira muito esquemática, Fernando Leal tentava caracterizar esse direito civil constitucional por 5 concepções e dizia ele que geram 6 problemas, né? As 5 concepções seriam essas. Primeiro, qual que é a visão de Constituição? Uma visão muito específica. Não é uma visão que valoriza, por exemplo, a parte organizacional da Constituição, da separação de poderes, que não é o que interessa para essa dogmática civil constitucional. Porque talvez essa visão da separação de poderes levasse a um argumento procedimental do tipo: eu tenho que divisar melhor a esfera legislativa, administrativa, judicial e também a esfera da autonomia privada, que não deixa de ser a manifestação do poder fora do Estado, né? Manifestação do poder que o Estado reconhece na sociedade civil, vamos dizer. Não, é uma teoria que fala da centralidade dos direitos fundamentais e de uma eficácia horizontal, privada, irradiante, o termo que a gente queira usar, eficácia perante terceiros, dos direitos fundamentais. E aí vem aquele ponto, né? Em vez de considerar, como diz a visão positivista, que as regras, pelo menos a princípio, excluem de consideração outros fatores, como é aquela visão do Schauer, as regras são uma certa generalização
que serve para facilitar a tomada de decisão. Você só tem que considerar os elementos que estão previstos na regra. Sei lá, se a pessoa matou alguém, se ela era reincidente, se foi doloso ou culposo, homicídio. Você não vai considerar outras coisas que não aquelas que estão destacadas na tipificação da norma. Mas aqui não. Você vai sempre poder apelar para um argumento substantivo para considerar maior espectro possível de elementos factuais, normativos, para além daquilo que está mais bem delimitado nas normas, né? Bom, aí diz ainda o Fernando Leal que quase sempre o argumento invocado é a dignidade humana, e, e a ideia é um pouco, tudo bem, não, talvez, bom, aí minhas palavras, não do Fernando Leal, não é só a ideia de que a Constituição é o topo de uma ordem, o topo da hierarquia das fontes do direito. De certa forma, a Constituição é tudo, né? Porque você pode fazer, isso que eu dizia, uma ligação direta entre a Constituição e a sentença, né? Recalibrando todas as decisões tomadas ao longo dos outros escalões do direito, né? E aí o Fernando Leal, então, enfim, esquematiza esses 6 problemas, né? Transformação potencial de toda e qualquer questão privada que venha a ser controvertida em um caso difícil, porque mesmo que exista uma regra sobre a situação, você sempre vai poder apelar para um princípio ou para uma política para reponderar a opção legislativa, reprogramar a decisão contratual. Bom, e aí não é difícil, né? Se você tem entre os objetivos da República Federativa do Brasil acabar com a miséria, a maioria dos brasileiros são miseráveis, talvez a maioria dos brasileiros não deva cumprir os seus contratos, porque ao ter que pagar pela compra no supermercado, você está dando dinheiro para o dono do Pão de Açúcar, quer dizer, você está aumentando sua miséria e aumentando a concentração de riqueza e renda no Brasil. Então é difícil, em nome da dignidade humana, da erradicação da miséria, intervir nessas relações privadas, né? E, e o Fernando Leal ainda fala, não é uma intervenção muito sistemática, porque faltam critérios, muitas vezes, se combinam teorias. Bom, o Virgílio Virgílio Afonso tem um texto famoso sobre, acho que é interpretação constitucional e sincretismo metodológico, né? Que fala um pouco assim, na prática, os juízes, quando cabe bem o Alex, aplicam o Alex, quando cabe mais do outro, aplicam do outro, ou mistura tudo. Então, a dogmática civil constitucional não dá critérios muito claros para ponderar os tais princípios. Não só ela usa muitos princípios para redefinir as regras, como ela não dá muitos critérios de como aplicar esses princípios e coloca a dignidade humana como se fosse um super princípio, embora ela seja um princípio muito mais remoto do que outros que possam ser mais próximos ao caso. Sei lá, os princípios do artigo 170 da ordem econômica são mais próximos em relação aos contratos econômicos, né, trabalhistas, empresariais, de consumo, do que o princípio geral da dignidade da pessoa humana, né? Mas se você quiser apelar para o mais abstrato e remoto para derrotar o mais próximo e concreto, fica complicado. O Fernando Leal caracteriza isso como um pouco paternalismo, né? É uma hipercorreção judicial em favor das partes presumidamente mais vulneráveis, que gera um desequilíbrio institucional. Pouco serve a legislação, a administração e mesmo o contrato, em nome do que os juízes possam fazer para concretizar a Constituição. E o ponto que eu acho mais, enfim, que é um pouco a culminação de tudo isso, é essa confusão entre raciocínio jurídico e moral. Claro, que é um argumento que só faz sentido se a gente adotar uma visão minimamente positivista, vamos dizer, do direito, né? Ainda que seja um positivismo um pouco naquela linha do Schauer, quer dizer, prevalece o que é positivo, prevalece a maneira como está formalizado, a não ser que haja razões morais muito fortes para excluir aquela forma como estava programada a decisão. Mas aqui quase que não tem nem a presunção de manter a decisão. O juiz quer buscar a decisão mais justa, né? E isso aumenta o seu poder de revisão a todo momento. Bom, tudo isso era um pouco o ponto para chegar naquilo que a Júlia tinha comentado, que o texto do Hart e do Sachs
expressa justamente aquela visão da escola do processo jurídico. Vamos ver o que cabe a cada âmbito de decisão, a cada processo, a cada arena. E aí vão dizer, por exemplo, muda a maneira de decidir se o judiciário é se o judiciário é o único órgão que se pode apelar para tomar uma decisão sobre aquele tipo de contrato. Mas e se for um contrato de um setor regulado, que você tem uma agência reguladora? Muda a maneira de revisão dos contratos, porque, em tese, o judiciário deve alguma deferência à agência reguladora. Então, em tese, quem vai corrigir um desequilíbrio contratual, em primeiro lugar, é a agência reguladora. É uma decisão administrativa. Depois você tem a decisão judicial. Quer dizer, a maneira como cada processo jurídico, cada arena vai se interligando, é, vai diferenciar o âmbito em que uma agência pode rever a decisão, o âmbito que uma arena pode rever a decisão da outra arena, né? Mas, enfim. Então, acho que aqui a gente teria um pouco, partindo daquela formulação inicial que eu tentei apresentar, o Fuller, a teoria do contrato relacional, é um pouco a ideia de que um costume, ou aqui nem é tanto costume, né? É uma visão quase justnaturalista do direito, apelar para princípios gerais de justiça para desfazer decisões tomadas. E é curioso, porque o Fuller, como eu disse desde o começo, é por alguns chamado de um justnaturalista, mas alguns falam, tudo bem, ele pode até ser um justnaturalista, mas ele é um justnaturalismo mais concreto, porque ele não está apelando para um padrão abstrato de justiça. Ele, no máximo, está apelando para um costume, um padrão construído entre as partes ou dentro de uma comunidade. Aqui não, em nome de um padrão abstrato, porque é difícil dizer que a gente tem um costume do que é a dignidade humana, né? Se a gente tivesse o costume do que é a dignidade humana, qualquer país, no Brasil, fica difícil ver o que tem muito mais coisa que fere a dignidade humana do que aquilo que é objeto de uma estipulação contratual, né? Mas enfim, aqui você tem uma visão muito mais abstrata, idealizada dos princípios das políticas, como podendo reformar o direito feito, né? E o reverso dessa posição que eu queria ilustrar aqui, aqui a gente tem o direito implícito, vamos dizer, idealizado no seu grau mais abstrato e derrotando o direito posto, ou por lei ou por contrato. E a visão oposta seria o extremo do formalismo, que na esfera privada é o privatismo, de valorizar a definição, a estipulação contratual formal e não permitir a correção judicial dessa estipulação, né? Então, acho que uma expressão dessa visão, que é o extremo oposto, vamos dizer, da dogmática civil constitucional, é o que está, por exemplo, na Lei 2019, a Lei da Liberdade Econômica, né? Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que vai dizer, por exemplo, claro, o disposto nessa lei será observado na aplicação e interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho. De certa forma, você está incluindo tudo isso no direito privado, né? Inclusive o direito econômico, talvez seja polêmico, mas. E aí você vai reforçar aqui no parágrafo 2º do artigo 1º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre as atividades econômicas privadas. Então, basicamente, eu dizia, a gente tem o artigo 170 da Constituição que tem aquela fórmula de compromisso, né? É a propriedade privada, mas é a função social da propriedade. É a livre concorrência, mas é a proteção social do trabalho. E aqui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica é favorecer um lado desses princípios, né? Os princípios privatistas, da autonomia da vontade, né? E, claro, é o extremo oposto daquilo que eu estava falando da dogmática civil constitucional. Agora, agora não tem slide. Então, e eu queria dar um exemplo de como essa visão é comum entre os economistas por um debate mais ou menos famoso no Brasil, que é a relação entre os contratos e os juros, né? Tem três
três diagnósticos sobre os juros no Brasil. Primeiro é o diagnóstico da Febraban. E a Febraban diz que os juros são altos no Brasil porque as pessoas não cumprem os contratos, pela inadimplência, né? Então, a Febraban tem um relatório de 2019 que diz o seguinte: bom, os juros são altos no Brasil, principalmente pela inadimplência, porque o ambiente macroeconômico é instável, que existe insegurança jurídica, tributação elevada, complicação regulatória, e porque os tribunais sempre interpretam em favor da parte que descumpre os contratos, que deixa de pagar os empréstimos. Então, a causa dos juros altos no Brasil não são não é a concentração bancária. A Febraban diz que a concentração bancária é natural, porque os bancos no Brasil têm uma taxa, um custo operacional muito alto e tem uma margem muito baixa de lucro. Coitados dos donos dos Itaú, o Santander, o Itaú, coitado. O país onde eles mais têm lucro no mundo talvez seja o Brasil, mas é uma taxa baixa. Eles têm muitos custos para perseguir os inadimplentes. E eles falam, o setor bancário é muito concentrado, é muito verticalizado, quer dizer, os bancos cuidam de tudo, desde a cobrança, a previdência privada, cartão de crédito, tudo está nas operações dos bancos, porque é um setor muito complexo. Nos setores complexos, eles são verticalizados. E é um setor intensivo em capital, então é óbvio que nem todo mundo vai conseguir abrir um banco, né? Então é muito natural que haja concentração bancária, mas não é isso que leva aos altos juros no Brasil. É o descumprimento contratual. É... O O Pércio Arida, o Edmar Baixa e o André Lara Rezende, em 2005, fizeram um texto mais ou menos nessa direção, mas adicionando um ponto. Quer dizer, não é só o descumprimento contratual. É porque, além das pessoas descumprirem os contratos, os juízes são antibanco no Brasil. Os juízes são comunistas, né? São antibanco, anticredor, antipoupador, desprezam o sistema financeiro. Então, os juízes, os legisladores, os administradores públicos, que eles chamam das elites estatais, e a própria sociedade civil, os empresários, os jornalistas, os intelectuais, não gostam dos bancos e têm uma propensão a flexibilizar a execução dos contratos. Assim como eles têm um viés pró-Estado, para dizer que o Estado, pelo fato do príncipe, pode deixar de cumprir o que estipulou nos contratos administrativos, no âmbito privado, os juízes, os legisladores e todo mundo mais é contra os bancos e a favor dos consumidores. E, portanto, uma causa determinante para os juros altos é o viés interpretativo, especialmente do judiciário, na execução dos contratos. Como o judiciário sempre quer privilegiar o devedor, ele acaba gerando juros mais altos para o próprio devedor. Então, em nome de favorecer os mais vulneráveis, o judiciário, especialmente, acaba ferrando os mais vulneráveis, porque favorece a inadimplência. Tem uma jurisprudência que favorece a inadimplência. Então, a mentalidade anticredor. Bom, esse é o texto desses três economistas, que eram tucanos, né? Mas o PSDB não sei se existe mais. Bom, o professor Bruno Salama, da GV, escreveu um artigo, na verdade, eu acho que é o mestrado dele, ele depois resumiu num artigo, e ele tentou pegar uma seleção de casos para ver se existe o viés anticredor, pró-credor, pró-devedor, e ele falou, pelo menos na seleção que ele pegou, as decisões eram mais ou menos bem distribuídas, pró-credor e pró-devedor. Então, talvez não haja um viés desse tipo anticredor, como presumiam o André Lara Rezende, o Edmar Baixa e o Pércio Arida. Pelo contrário, dizia o Bruno Salama, o problema é o seguinte: existe uma tendência à revisão dos contratos, revisão judicial, quanto mais altos os juros. Então, não é que os juros são altos porque os contratos são descumpridos ou são flexibilizados em prol do devedor. Mas, pelo contrário, a causalidade é reversa. Quanto maiores os juros, mais os contratos vão ser descumpridos. E mais o judiciário vai flexibilizar a execução desses contratos, né? E claro, embora os economistas não gostem, todo direito incorpora essas cláusulas gerais, esses princípios, como a gente queira chamar, boa-fé, função social, abuso de direito.
E o fato é, assim como o juiz pode rejeitar regras que ele considere abusivas, se a gente fizer um paralelo com o Schauer, sobre a questão das normas aplicáveis. Se você achar que a norma gera um resultado injusto, você pode ter uma interpretação mais extensiva ou mais restritiva da norma, do tipo, a norma que proíbe a entrada de cães na farmácia. Mas aí o cego, o deficiente visual quer entrar na farmácia. Você vai dizer que mais importante do que manter a tranquilidade da farmácia é manter a segurança do deficiente visual. Então você vai formular uma exceção implícita, você vai ter uma interpretação restritiva dessa proibição e vai dizer, é proibido a entrada de cães, exceto do cão-guia. Tudo bem. Ou você pode ter uma interpretação extensiva da norma, do tipo, a norma que proíbe a entrada de cães, a pessoa quer entrar com gato, mas o gato também prejudica aqui a tranquilidade do ambiente, você vai estender a proibição para o gato, sei lá, por analogia ou por interpretação extensiva. Eu nunca entendi a diferença de analogia e interpretação extensiva, mas existe quem entende. Mas o fato é o seguinte, o Bruno Salama faz esse paralelo. Assim como você pode ter uma interpretação mais extensiva ou mais restritiva da norma, você pode ter uma interpretação, vamos dizer, mais extensiva ou mais restritiva dos fatos. No seguinte sentido, o juiz diz, tudo bem, o meu viés é pacta sunt servanda. Eu estou aqui para executar os contratos. Só que existe um intervalo de confiança, vamos dizer. Quanto mais altos os juros, mais improvável é que eu queira determinar o cumprimento obrigatório desse contrato, né? Quer dizer, existe a causalidade de que os juros são altos e por isso a inadimplência é grande. Então, o ponto interessante tem essas três correntes, né? Os juros são altos porque as pessoas não pagam, os juros são altos porque, além das pessoas não pagarem, os juízes paternalisticamente meio adotando, aí sou eu que estou acrescentando, meio adotando essa visão constitucional, são sempre pró parte vulnerável, ou tem a visão reversa, os juros sendo altos, isso que favorece o inadimplemento e a não execução judicial dos contratos. Bom, e diante dessa controvérsia entre os economistas e afins, o fato é que o direito brasileiro já fez de tudo, né? Porque o Código de 16 falava que a taxa de juros, quando não convencionada, a taxa era 6% ao ano. Depois veio a lei da usura de 33 e falou que não só essa regra de que, enfim, se não estipulada, a taxa máxima é 6% ao ano, mas o máximo que as partes podem estipular é 12% ao ano, né? Aí veio, então, 16, 33, em 77 o STF editou uma súmula para falar. Muito interessante a lei da usura, mas ela não se aplica ao sistema financeiro nacional. Ela pode se aplicar na relação, sei lá, na agiotagem privada, sei lá onde. Mas para os bancos ela não se aplica. Depois veio a Constituição e tentou ressuscitar o 12% ao ano. Mas aí veio o Código Civil. Aliás, depois da Constituição de 88, em 91, a lei da usura foi revogada. Depois veio uma emenda constitucional em 2003 e tirou o limite constitucional de 12% ao ano. E aí o STJ editou em 2009 uma súmula dizendo que os juros acima de 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade. O que indica abusividade, então? O que é acima da média praticada pelo mercado. O que é um problema, porque se o mercado é concentrado e os juros são altos, porque todo mundo cobra juros altos, os juros só serão abusivos se eles forem mais altos que os juros que já são altos, né? Então, o judiciário sempre adotando uma posição pacifista de harmonização social, com os bancos especialmente, e que só é alto aquilo que for acima da média. Se a média for alta, paciência, né? Bom, e de certa forma a gente passa a ter uma mudança aqui do raciocínio. Se a gente tivesse 12%, seria como que uma regra definitiva. O Schauer diria, é uma presunção absoluta. O juros está acima de 12%, é ilegal. Como o padrão que se criou é o padrão da abusividade, passa a depender do caso a caso, né? Passa a depender, pelo menos, dessa aferição do que é os juros médios e do que seria muito acima dos juros
médios praticados no mercado. É, Bom, e dei essa ilustração para falar, então, desse problema da análise econômica do direito, que é o seguinte. é, Bom, em que medida o direito realmente é importante para o desenvolvimento econômico? Em que medida os critérios econômicos devem ser determinantes para o direito, né? É, E a gente poderia ilustrar isso, já dei um exemplo mais prático dos juros, mas o exemplo mais teórico, histórico, é a discussão do Max Weber sobre a Inglaterra, né? Por que que o capitalismo surgiu na Inglaterra? Se a gente fosse adotar uma leitura básica do Max Weber, o capitalismo depende de regras previsíveis. Quem tem as regras mais previsíveis, quem tem maior segurança jurídica, é a grande Alemanha, que fez o seu Código Civil, que teve Savigny e essas grandes figuras, né? Que geraram o direito mais racionalizado possível, a jurisprudência dos conceitos e tudo mais. Só que a Alemanha é um país foi um país de industrialização tardia, retardatário em relação à Inglaterra. E o direito inglês era dos mais confusos possíveis, e ainda é, em certa medida. Ainda tem instituições feudais, ainda a coroa é proprietária de parte das terras, as pessoas só têm uma espécie de usufruto sobre as terras. Quer dizer, se fosse depender da segurança do direito, o desenvolvimento econômico da Inglaterra, não teria ocorrido. E aí vem algumas interpretações, né, do problema da Inglaterra. Para dizer o seguinte, uma das interpretações possíveis o direito não é importante. Segunda interpretação possível o que é mais importante não é a previsibilidade do direito, mas é o pragmatismo, o instrumentalismo jurídico, o viés pró-patrão, pró-industrial, pró-empresário do direito inglês. Então, o common law, justamente por ser essa bagunça, por não ter códigos, leis formalizados, permitia que os juízes fossem pró-industrial e não pró-trabalhador. E isso favoreceu o desenvolvimento inglês, quer dizer, um viés para favorecer a eficiência econômica. Uma terceira interpretação possível é que o common law combinava de maneira quase perfeita flexibilidade e segurança. Quer dizer, não é que os juízes decidam tão aleatoriamente assim, mas como o common law permite que, surgindo um caso concreto, os juízes revisem um pouco a jurisprudência, os precedentes, é um direito que se adapta melhor às mudanças sociais, econômicas. Então, deixa de impor entraves às novas formas econômicas, cria facilidades para as novas formas econômicas. É um direito mais adaptável, que não depende do longo processo político para se mudar uma legislação. Aí eu já perdi as contas, mas outra interpretação possível é que a segurança jurídica é mais importante numa fase de estabilização econômica do que numa fase de crescimento econômico. A fase de crescimento econômico é uma fase de instabilidade, de mudança nas regras. Sei lá, se a gente fosse depender de segurança jurídica, não tinha lei áurea, porque a lei áurea acabou com a principal propriedade no Brasil, que era a propriedade dos escravizados pelos senhores. É, Então, tem certas mudanças econômicas que são importantes, que são favorecidas por um direito que não é tão rígido, previsível, formalizado. E a segurança econômica só é importante quando o país já atingiu um certo grau de desenvolvimento. Quer dizer, a segurança jurídica é mais a consequência do desenvolvimento econômico do que a causa do desenvolvimento econômico. É uma interpretação possível. E, finalmente, a gente tem a outra ideia que é o direito é importante não só por dar segurança jurídica, mas por prover as instituições adequadas. Quer dizer, a Inglaterra cresceu porque lá se tinha institutos importantes de direito comercial, os contratos comerciais, das companhias, a personalidade jurídica. Ainda que não fosse a certeza judicial na aplicação do direito, você tinha institutos jurídicos importantes e você tinha capitais, né? Não é só as instituições. É muito bom. A Inglaterra era um império escravista, um império que também recebeu ouro de boas partes do mundo e tudo mais. Então, não foi só o direito que levou à Revolução Industrial, à acumulação primitiva de capital, né? É,
Bom, e tudo isso não é só uma curiosidade histórica, porque isso volta no século XX de três formas, né? Se a gente pensar, a primeira forma, o caso da China. A China também não é um país que sempre teve regras claras, capitalistas e liberais, e por isso se transformou no país de maior crescimento econômico no século XXI. Pelo contrário, a China só nas décadas muito recentes foi fazendo reformas jurídicas para ir incorporando seletivamente certos institutos típicos do direito privado ocidental. Então, não é a segurança jurídica que explica o desenvolvimento econômico chinês. Isso em termos mais práticos. E em termos teóricos, esse problema surge de novo em duas correntes, né? No direito de desenvolvimento e na análise econômica do direito. Quer dizer, no direito de desenvolvimento, vieram os americanos lá, o David Trubek e sua turma de Yale, para modernizar o Brasil, copiando o direito americano e formando uma série de advogados no Rio de Janeiro. É, mas o que eles viram é a formalização. A ideia era vamos substituir o direito brasileiro, que é costumeiro, que é arcaico, por um direito positivo, formal, pragmático, que é o direito americano. Então vamos copiar os institutos americanos e tudo mais. É um método de ensino americano, ensino do caso e tudo mais. Mas o problema que eles viram é, primeiro, a formalização do direito pode acontecer mais em certos setores do que em outros. A formalização do direito pode criar empecilhos para reformas estruturais necessárias, pode criar empecilhos até para, por exemplo, o David Trubek tem um estudo sobre o mercado de capitais. Ele fala, o mercado de capitais no Brasil não funciona muito bem, mas no período do milagre econômico, o Brasil cresceu porque tinha umas poucas grandes empresas bem relacionadas com o Estado. Então, o que promoveu o milagre econômico não foi ter um mercado de capitais com regras seguras e tudo mais, foi ter um patrimônio, o velho patrimonialismo brasileiro que favorecia essa transação entre capital privado e o Estado. Então, não é certeza jurídica. E mesmo que você tenha certeza jurídica, no caso, você dificultaria essas relações, essas alianças entre o capital privado e o Estado. Ou você poderia ter uma certeza jurídica em certas áreas econômicas, mas não ter certeza na área mais política, que era deixada para discricionariedade, para os atos institucionais do regime militar. E se você tiver um direito muito formalizado, justamente você vai ter uma filtragem desse consequencialismo econômico. O juiz vai ser o mais mecânico possível, né? E não vai considerar as consequências econômicas da sua decisão. E isso tem a ver um pouco com essa, passando do direito de desenvolvimento para análise econômica do direito, com essa confusão. Quer dizer, tem vertentes, tem períodos em que a análise econômica do direito fala que o mais importante é a segurança jurídica. Seria uma visão mais formalista. Tem períodos, no seu auge, nos anos 60, 70, o Posner dizia: não é o formalismo jurídico, não é a previsibilidade. O importante é os juízes decidirem segundo o critério da eficiência. E depois o Posner chegou a concluir: não, a eficiência também não resolve tudo. O importante é ser pragmático. Considerar a eficiência quando é bom, considerar outros valores quando é bom, ser formalista quando é bom. Quer dizer, depende. E o ponto a que se chegou é um pouco esse, quer dizer, o Pércio Arida, o Baixo, o André Lara Rezende, são considerados gênios, mas eles têm uma certa visão do direito um pouco superficial, de que é possível dar um grau de segurança ao direito que, primeiro, ou seria totalmente positivo e, segundo, seria realizável. Talvez não seja realizável no direito atual ter esse grau de segurança econômica que eles pretendem. Acabar com esses vieses totalmente quer dizer, corretivos, com esses poderes corretivos do judiciário. Claro, não precisa chegar à dogmática civil constitucional, mas também não dá para ter a certeza absoluta que eles pedem. E talvez essa certeza que eles pedem também não fosse o mais eficiente para o crescimento econômico, porque um pouco de consequencialismo talvez seja importante ser dosado com essa certeza, com esse formalismo jurídico, né? De modo que, bom, a gente tem várias correntes da nova economia institucional, da análise econômica.
Acho que as duas mais interessantes aqui de contrastar um pouco é o Douglas North com o Williamson, né? Prêmio Nobel Douglas North fala da o ambiente institucional, né? A certeza e a clareza dos direitos como explicação do desenvolvimento econômico. Já falei que o caso da Inglaterra, o caso da China, ou mesmo o caso americano, os períodos de crescimento econômico maior desses países não foram os períodos em que o seu direito estava estabilizado, em que as relações de propriedade estavam bem atribuídas, bem definidas. Pelo contrário, foi um período em que o Estado se juntava com o capital privado, não eram muito claras as zonas do direito público e do direito privado, e o viés da administração pública, o viés do judiciário, era pró-desenvolvimento econômico, mais do que um viés formalista de certeza, de previsibilidade. Então, talvez seja mais interessante, o que se conecte mais à nossa visão, à tese que eu estou defendendo aqui, é a visão do Williamson, quer dizer, o que é importante para a economia não é tanto a certeza, a clareza dos direitos, é ter os arranjos institucionais adequados para cada tipo de operação econômica. O Williamson é justamente o autor que levou para a economia essa teoria jurídica dos contratos relacionais, para dizer, entre as relações que são bem protegidas pelo direito, na forma de contratos plenamente estipulados, sei lá, as trocas pontuais, e as relações que são bem protegidas pelo direito na forma de organizações, contrato social, operações societárias, você tem um meio termo que são os contratos relacionais, que seria uma forma híbrida entre contrato e organização, né? Que o Coase falava, você tem essa decisão básica no mercado, que é eu vou comprar por meio de contrato ou eu vou fazer dentro da minha organização. E o Wilson fala, tem um meio termo, que é comprar sempre do mesmo fornecedor. Você não tá, o fornecedor não é parte da sua empresa, você não tem uma direção hierárquica sobre ele, mas você tem um contrato relacional, em que parte você formaliza e parte você vai criando expectativas de longo prazo. Então, eu diria que é o seguinte, juntando essa visão com a nossa visão aqui do Fuller, da Escola do Processo Jurídico, um pouco importante é isso, quer dizer, você ter que tipo de interpretação você vai ter em cada arena jurídica e que tipo de arena é preciso criar ou é preciso que tipo de regime jurídico, que tipo contratual vai ser necessário desenvolver para amparar aquele tipo de operação econômica. Quer dizer, a forma da decisão jurídica e a forma do arranjo contratual ou a forma de quem vai rever esse arranjo contratual é mais importante do que a simples ideia de previsibilidade, né? Para voltar àquela tese, o que que tinha a Inglaterra? Tinha os institutos importantes para apoiar aquele capital que chegava, para apoiar o investimento produtivo daquele capital que a Inglaterra acumulava. Não é que ela tinha uma previsibilidade absoluta do direito, não, ela, inclusive tinha flexibilidade para criar novos institutos jurídicos, para mudar esses institutos conforme a jurisprudência, mais do que uma certeza muito rígida, né? Na, enfim, na, na interpretação do direito. De modo que, ao meu, a moral da história era um pouco essa que eu queria trazer. Talvez a gente possa ler essas primeiras teorias que eu falei, da combinação entre o formal e o substantivo, da combinação entre a parte formalizada do contrato e a parte costumeira, implícita das relações, talvez seja uma descrição, nos forneça elementos, pelo menos, para ter uma descrição mais realista do direito do que o extremo de vamos corrigir todas as injustiças das relações privadas por uma interpretação judicial da Constituição, ou, pelo contrário, vamos pedir que a interpretação judicial seja simplesmente carimbar o que as partes decidiram em privado, sem, portanto, considerar esses contraprincípios, vamos dizer. O lado da dogmática civil constitucional é considerar só os princípios, vamos dizer, solidários, solidaristas, a correção do contrato.
E o lado dos economistas é considerar só o voluntarismo contratual, né? Autonomia privada. Talvez o Fuller dê uma visão mais matizada, e a teoria dos contratos relacionados dê uma visão mais matizada, e até que ponto é possível corrigir os contratos, é por apelo a princípios gerais, é por apelo aos costumes da comunidade, é por apelo às próprias expectativas formadas na relação entre as partes. E, bom, e acho que isso é um pouco que está fora dessas doutrinas da constitucionalização do direito, né? É como a Júlia dizia, você vai tirar os ideais da Constituição, você não vai tirar de uma reconstrução das relações, das expectativas entre as partes, ou do que é importante naquela comunidade de negócios, né? Então, existem formas e formas de aplicar, mesmo as cláusulas gerais, mesmo a gente reconhecendo, há princípios, há políticas no direito privado. Claro que há. Mas como você vai interpretar isso? Buscando, de maneira mais concreta, aquilo que é constituído dentro daquele tipo de relação, ou fazendo uma interpretação em abstrato da Constituição, né? De modo que estou defendendo uma posição bem do meio termo aqui, né? Que é uma posição bem confortável. Mas é isso, queria ouvir vocês, se é convincente ou, enfim, trazerem as suas considerações, os presentes das diversas formas possíveis de presença, né? Agora vocês estão vendo que tem pessoas presentes, né? Tem 6, tem 10, né? É quase um time, né? É bom. Muita satisfação. Eu não sei se eu coloquei aqui na sugestão de leitura, mas porque é interessante. Claro, bom, fazendo um autoelogio é difícil, né? Mas o interessante dessa matéria é que eu acho que ele pega temas de vários ramos do direito que são discussões muito apartadas, assim. Você tem a discussão no direito constitucional dos limites de controle de constitucionalidade. Você tem no direito civil essa discussão sobre a constitucionalização do direito privado. Mas o interessante é ver os paralelos. E você tem no direito administrativo a discussão sobre os limites do controle judicial e dos tribunais de contas sobre a administração pública. Mas é tudo muito paralelo, né? Por exemplo, quando o Fernando Leal diz que não tem, faltam parâmetros para o controle judicial do direito civil e dos contratos. Tem um texto do Sunstein, justamente, em que ele elenca os parâmetros que foram se desenvolvendo na prática e na doutrina para o controle para o controle e para a tomada das decisões das agências reguladoras, né? Esse texto aqui, acho que é 36. Vamos achar aqui. O mundo real da análise custo-benefício. 36 questões e quase tantas respostas quanto. Não deixa de ser uma tentativa de dizer quais são os critérios pelos quais as agências reguladoras deveriam guiar suas decisões e, em certa medida, como o judiciário ou o Tribunal de Contas poderia se valer desses critérios para revisar essas decisões. É o mesmo problema que aparece no direito privado. Quais são os critérios que você pode usar para rever as decisões das partes privadas, né? Então dá para jogar um pouco de um ramo do direito para outro para ver os paralelos entre os mesmos problemas, né? E acho que por isso essa abordagem do processo jurídico o Fuller, os textos do Fuller são muito mais teóricos, né? Mas esse manual do Hart e do Sachs, claro, eu separei algumas partes, porque maior que a Bíblia, né? Acho que tem umas 2.000 páginas, sei lá. E tem muito exemplo concreto de como decidem as agências reguladoras nos Estados Unidos, como interpretar os contratos, como os contratos foram interpretados pelos tribunais de apelação de tais estados americanos. Quer dizer,
você tem um detalhamento muito grande, como no direito americano, cada processo jurídico observava outro processo jurídico, né? Eu tentei trazer a parte mais teórica, mas é interessante ver também os exemplos, talvez, né? E ver os paralelos entre esses diferentes ramos do direito, né? Muito bom, você está salvando. Ensinou que essa problemática ela Aqui ver aí. acaba fazendo um achatamento das formas do direito. E aí, eu não tinha pensado dessa forma, eu tinha pensado a ideia de achatamento, mas não esse termo, Uhum. dos tipos de norma. Então, aquilo que eu falei antes. Assim. Uhum. Não é só das fontes, que é hierarquicamente o superior ou não, mas é de como cada norma exerce uma função. Então, no princípio, passa a ter o mesmo valor que uma regra, independentemente de você ter uma substituição perfeita, digamos. Uhum. Então, isso é uma primeira coisa que eu, embora elas sejam muito próximas, eu acho que são coisas diferentes. Então, um achatamento dos tipos de normas e um achatamento das fontes do direito. Uhum. E aí, a outra coisa quando o professor mostrou aquele esquema. Ai, agora não lembro o nome. Leonardo Menin. Isso, do Menin. Eu fiquei com a impressão de que, nessa dogmática, o controle de condicionalidade, ele também perde um pouco do sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não faz o controle de condicionalidade com base em argumentos formais, procedimentais ou substantivos até. Você faz com base no que você acha que tem que chegar perto da Constituição. É quase, não sei se tecnicamente estou correta, mas quase um exercício de interpretação conforme, sabe? Então, você tem um problema, você vai tentar fazer de tudo para aquele problema ter uma solução dentro da Constituição. Então, não vira mais uma questão de você tirar uma norma que ela é constitucional, seja por razões procedimentais, materiais ou formais. Vira uma questão de, tá, realmente, chegou aqui a um problema, mas a gente vai tentar achar uma solução argumentativa para que isso não seja. Embora isso possa parecer, partindo do pressuposto que eu estou falando faz sentido, que é, se a norma vai tirar essa norma do ordenamento, pela declaração de constitucionalidade, ele vai transformá-la em alguma medida, adaptá-la para que ela seja a norma, o contrato, incoerente com a Constituição. Embora possa parecer que é um exercício de manter a decisão do legislador ou dos particulares no contrato, na verdade, você está mudando o significado daquilo, né? Então, formalmente ou institucionalmente pode ter quase uma sensação de deferência, tipo, eu estou tirando a norma que você criou, você aprovou, certo? A gente vai manter, eu vou ser o legislador negativo e tirar isso do jogo. Mas eu estou mudando completamente o significado a partir do que eu atribuo que são os valores da Constituição. Né? Então, me parece que não é que existem dois processos, processos dentro dessa dogmática. Um processo de controle de personalidade e um processo de aproximação dos valores daquilo dos valores da Constituição. Parece que essas coisas se confundem completamente. E aí você começa a justificar qualquer tipo de performance perfeccionista dos juízes como controle de personalidade. Sim. Dando nome aos bois, o famoso preteses, né? Transforma. Beleza, eu não vou tirar o que você fez legislativo, tá certo, né? Decorreu isso. Mas eu vou transformar, eu posso não mudar as letras, o termo deles. Vira outra coisa. E aí me parece que perde essa função de controle de funcionalidade e vira quase assim, uma evolução da norma. Né? Assim, de fato, uma outra área da discutir a norma, sim, o controle de funcionalidade você também faz isso, mas você acrescenta. Por isso que eu usei perfeccionismo, eu acho que é um termo que cabe nesse sentido. Não, eu acho que cabe. Eu tinha posto até. É isso, quer dizer, você não vai dizer que é uma decisão. Poderia ter uma decisão melhor, mas essa é uma decisão que ainda é constitucional. Você vai dizer que não é a melhor decisão, portanto, não é constitucional. E você tem razão, porque talvez por isso que o Virgílio diga, seja um pouco contrário a essa ideia da interpretação conforme a Constituição. Assim, ou aquilo é inválido, ou você vai anular aquela decisão, porque ela não é conforme,
ou você vai manter aquela decisão, porque ela é uma das decisões possíveis dentro da moldura, vamos dizer, para usar os termos do Kelsen. Que era bem a ideia do Kelsen, né? É o controle de constitucionalidade, é um legislador negativo, tem várias possibilidades na moldura, ele vai retirar aquilo que for uma possibilidade fora da moldura, mas deve manter aquelas que estão dentro da moldura. E a interpretação conforme talvez seja uma maneira de dizer, não, não estamos, como você disse, estamos tendo uma deferência, vamos preservar o que fez o legislador, vamos preservar o que fizeram as partes privadas, mas vamos dar a melhor interpretação. Que aí cabe também um pouco o termo do Fernando Leal, o paternalismo, né? Vamos explicar para o legislador corrigir o que ele queria dizer, o que as partes deveriam ter feito, né? É, que acho que aí cabe esse termo, o perfeccionismo e o paternalismo, né? E aí você tem razão. E a ideia de que a interpretação conforme é mais deferente do que seria a mera desconsideração. Tudo bem, talvez seja mais diferente do que seria anular o contrato, mas é menos deferente do que dizer que aquele contrato é uma das possibilidades, ainda que não a melhor, né? O Schauer tem uma frase lá no artigo dele lá sobre formalismo, que ele diz: bom, talvez quem tomasse as melhores decisões morais na nossa sociedade fossem os professores do departamento de filosofia. Mas a gente ainda assim pode considerar que quem deva decidir em algumas coisas, por exemplo, são os cidadãos, ainda que por mais ignorantes que eles sejam, e não os professores de filosofia ou os cientistas políticos, né? E os juízes talvez se colocam um pouco nessa posição. Nós somos aqui aconselhados pelos filósofos, pelos cientistas políticos, vamos dar a melhor decisão, pelos economistas, inclusive, né? E um pouco. E isso não é só, vamos dizer, a ideologia judicial, se reflete em coisas práticas, como essa ideia da audiências, né? Audiências formais e informais. Então, Barroso disse outro dia, eu conversei com os motoristas de aplicativo. E outro dia ele disse, não, acham ruim quando eu vou no evento dos empresários, mas não acham ruim quando eu vou no evento dos índios, né? Então, o juiz fica sendo assim. Eu que vou filtrar aqui, eu converso com todo mundo e vou filtrar o que vou ponderar aqui o que é a melhor decisão, né? Mesmo passos de mediação, Isso. do STF. A mediação lá com a terra indígena, né? Porque tem assim, o que o Torbner chamava lá da procedimentalização, que é o Estado vai dizer, não sou eu que vou decidir, vai ser uma instância negocial, aí vocês é que vão decidir. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Estado dizer, eu vou interpretar o que vocês devem fazer, né? É, E quando ele chama mediação para si mesmo, é um pouco isso. Ele está dizendo, eu vou observar aqui você, mas no fundo eu que vou dizer até onde vai essa mediação também, né? Parece um pouco aqui, o Vitor Nunes Leal tem uma citação lá no Coronelismo Inchado em Voz que ele fala, o político dizia, é pecado comer carne na Sexta-feira Santa, né? Só pode comer peixe, né? Aí, aí ele via um pedaço de carne e fala, vou chamar isso aqui de bacalhau. Eu não vou dizer que é inválido, mas eu vou dizer que esses termos têm que ser interpretados dessa forma. Bom, então era melhor dizer que é inválido e mandar fazer uma nova lei, sei lá. Das funções de cargo. Então, fica muito difícil diferenciar o que é ter um direito civil que não pode desrespeitar a Constituição, no sentido substantivo, enfim, sei lá, você não pode criar um contrato que o acorde de assassinato, por exemplo, algo nesse sentido. Ok. Diferenciar esse cenário, se tem algo constitucional substantivamente, de um cenário que você faz essa interpretação do direito civil constitucional. Se você não pensar as instituições e as funcionalidades de cada um, você pode chegar à mesma coisa, sabe? Tipo, a diferença é que aqui eu estou dizendo algo que não pode, aqui eu estou dizendo que pode se for funcionado dessa forma, se for nesse sentido. Mas a partir do momento que você separa essas decisões, enfim, e aí estabelece o que são as funções do judiciário, do legislativo, dos particulares, e que tipo de argumento está mais presente e outro, aí você percebe que tem muita diferença. Constatar que algo o contrato tem uma cláusula constitucional e um contrato tem uma cláusula que, se interpretada desse jeito, chega nos fins etéreos da Constituição. Porque
Claro, não é que a gente tem uma função aqui de prescrever qual é a melhor interpretação, mas eu acho que a tese geral do curso é o seguinte: tem vários espaços para tomar decisões. Do ponto de vista da argumentação jurídica, o que é importante é que cada espaço justifique por que ele está tomando aquela decisão e não deixando para outro tomar a decisão ou preservando a decisão tomada em outro espaço, né? Porque o problema, claro, o judiciário só decide se é provocado, mas em nome de princípios muito gerais, sei lá, o princípio da igualdade. Por que existe o Itaú e o Itaú Personalité? Em nome do princípio da igualdade não poderia existir, porque o cliente do Itaú Personalité é recebido no ar-condicionado, ganha cafezinho, tem uma fila menor, e o do Itaú Comum não tem esse tratamento. Então, em nome do princípio da igualdade, poderia acabar com esse tratamento diferenciado. Mas é claro, o judiciário só vai aplicar o princípio da igualdade quando convém. É... E o ponto é, esses princípios não foram feitos para o judiciário ser um mega reformador da sociedade, né? Aí vem aquela questão das ações estruturais, né? As ações estruturais funcionam até um certo ponto. Depois, se o judiciário começar a intervir em tudo em nome da igualdade, da dignidade, certamente haverá reações dos outros poderes, né? E aí também é um pouco da questão, quer dizer, a gente tem a questão argumentativa do que é o bom discurso e tem a questão empírica de dizer quais são os limites em que uma arena consegue tomar uma decisão e se impor sobre as outras, né? E acho que essas leis são um pouco exemplo dessas reações, né? Aqui é um pouco, vou forçar o judiciário a ter um viés mais pró-privatista, formalista, pró-manutenção dos contratos. Ou vem um outro governo e vai aprovar leis, o Congresso vai aprovar leis que vão reforçar a ideia, não, a preservação dos contratos jamais deve superar a sua função social, não sei o quê. E não deixa de ser uma maneira de ir recalibrando se é um argumento mais substantivo, um argumento mais formal, né? E a criação das próprias arenas, sei lá, se você cria um espaço de mediação em um determinado setor, você vai dizer, não é o judiciário que vai decidir em primeiro lugar. Primeiro vai ser submetido à mediação ou uma decisão administrativa, para só depois a questão chegar ao judiciário. Tem que primeiro esgotar as instâncias administrativas. Isso também muda um pouco o grau de intervenção do judiciário. Não, estarei nos pontos para o próximo governo. Vamos assessorar o próximo governo, vai criar direito de maneira muito mais formada, né? Dos participantes virtuais, Felipe, Tiago, Rafael, Davi, Arthur, Alexandre, algum comentário? Faltam apenas 11 meses para o 7 de setembro. Esse é meu comentário. 7 de outubro. Tá vendo? Pelo menos eu vi que se alguém estava ouvindo. Foi uma boa. Alexandre está ouvindo. Então é isso, pessoal. Lembrando aqueles pontos práticos importantes. Essa quinta não tem aula. Quinta que vem, dia 16, temos aula. Hoje terminamos bem mais cedo, né? Porque também eu queria falar mais do Hart Sachs em outra aula, porque eu achei que boa parte do que eles falam não é tanto de contrato, né? É isso, pessoal. Então até dia 16.